Enquanto muitas coisas acontecem na nossa vida para nos atacar, para trazer guerra sobre a nossa vida, não tem problema. O diabo acha que ele está fazendo algo. Deus está dizendo: eu não vou ser pego de surpresa. O meu plano está aqui. Eu saco o meu plano e digo: para cada ação do inimigo tem um socorro de Deus sobre a nossa vida. Não, levante a mão comigo, levante a mão. Para cada afronta de Satanás existe um socorro de Deus sobre a tua vida. Para cada lágrima que você chora, existe um socorro de Deus sobre a tua alma. Para cada adversidade que você tem passado, existe um socorro de Deus para você. Você não está passando desapercebida dos olhos de Deus, minha filha. Você não está passando desapercebido dos olhos de Deus, meu filho. Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: enquanto os Bibenob se prepara, eu levanto Abisai para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer. Deus é fiel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo 15. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. Nos diz a palavra de Deus: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi com ele e os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Diga depois de mim: Davi se cansou. Versículo 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Versículo 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Pai, aqui está a tua palavra. Nós precisamos nessa noite ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala conosco. Fala conosco. Nós queremos sair daqui abastecidos pela tua palavra. E o Senhor pode nos encher nessa noite. É noite de sentarmos à tua mesa e comermos da tua carne, tomarmos do teu sangue. Mas nós precisamos nos alimentar de pão. E que não falte o pão nesta noite ao teu povo, para que o Senhor renove as forças de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor está aqui, em o nome de Jesus. E a igreja diz: a igreja pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos que nos ouvem nesta noite, e onde a palavra de Deus possa chegar, eu quero trazer uma reflexão nesta noite acerca de guerras que nós enfrentamos na nossa vida. É importante nós observarmos algo neste texto,
Davi aqui está com aproximadamente 60 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez houve guerra. De quem, pastor? Dos filisteus contra Israel. A Bíblia diz que Davi desce para pelejar. E no meio da peleja, Davi se cansa. Davi se enfada. Davi sente um peso diferente naquela batalha. O que eu gostaria de destacar aqui é que Davi não está cansado porque está lutando. Davi não está cansado porque está enfrentando uma guerra. O cansaço de Davi aqui é porque ele está enfrentando uma guerra reincidente. Não é a questão de uma guerra nova. Quando Davi estava conquistando territórios na Bíblia, você percebe que inimigos se apresentam e Davi vence as guerras. Mas existe uma grande diferença desta batalha para as outras que Davi já enfrentou. E se você perguntar para mim, pastor, qual é a diferença desta guerra? É que todos nós enfrentamos dois tipos de guerra. Primeiro, guerras novas. Coisas que nós nunca enfrentamos na nossa vida, mas que às vezes damos de cara com situações que até não sabemos o que fazer. E guerras que eu posso chamar de guerras reincidentes. Se nós observarmos e entendermos o contexto, Davi começa no cenário de Israel, pelejando uma peleja contra os filisteus. E isso está escrito em 1 Samuel no capítulo 17. Nós podemos observar que Davi aparece no cenário de Israel, vencendo uma peleja contra os filisteus. Aqui, nesse tempo que Davi vai se apresentar, a idade de Davi é de aproximadamente entre 15 a 17 anos. Mas você percebe que o tempo passou e os filisteus permanecem no cenário de Israel. De todos os inimigos que Israel enfrenta, os filisteus são inimigos que permanecem perturbando, trazendo guerras contra Israel. E a Bíblia vai nos dizer que aproximadamente Davi aqui está com 60 anos, ou seja, 45 anos lutando a mesma peleja. Aproximadamente 45 anos lutando a mesma guerra. E a Bíblia vai dizer que Davi se cansa. E eu volto a dizer, ele não está cansado porque está enfrentando uma guerra. Ele está cansado porque está enfrentando a mesma guerra de 45 anos atrás. Se aparecer, irmãos, um desafio diferente, a cada dia a gente vai vencendo desafios. Mas quando o mesmo desafio se apresenta por muito tempo na nossa frente, a própria Bíblia diz que o muito esperar, às vezes nos faz desfalecer. Eu posso abrir um parênteses aqui que não tem a ver com a mensagem aqui, mas eu posso abrir um parêntese, é que o rei cansou por uma guerra reincidente. E nós precisamos ter cuidado para não cansar o rei com os mesmos problemas a cada dia. Exemplo, pastor, eu sou uma pessoa que tem dificuldade nessa área da minha vida, eu não consigo vencer esse pecado, chama-se pecado reincidente. Você peca, pede perdão, peca de novo, pede perdão, peca de novo, mas isso faz o rei cansar. Então nós precisamos nos posicionar para não cair nas mesmas áreas. Nós precisamos nos posicionar para passar por áreas da nossa vida e vencer algumas coisas e dizer assim, este pecado, esta guerra eu já venci. Então a Bíblia vai dizer que Davi se cansa durante esta guerra dos filisteus e Israel. Mas antes de Davi cansar, ele sabia que era a mesma guerra de 45 anos, mas decide descer e pelejar. E deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta noite. Não é porque nós estamos enfrentando guerras, não é porque nós estamos enfrentando dificuldades, que nós vamos desistir de lutar.
Porque foi cantado aqui nessa noite que em tempos de guerra nunca pare de lutar. Porque a Bíblia vai dizer que mais uma vez houve guerra de Israel contra os filisteus. Pastor, igreja, o que é que nós podemos aprender aqui? É que enquanto estivermos aqui na terra, vai ter guerra. Enquanto estivermos aqui na terra, vai ter peleja. Enquanto estivermos aqui na terra, vão ter lutas e batalhas. Mas se levante a guerra que se levantar, Deus está conosco. E a sua palavra diz que Ele põe fim às guerras. Então a Bíblia vai dizer que Davi desce para pelejar. No meio da peleja, Davi perde completamente as suas forças. E ele fica exausto. Você percebe que nesse momento a Bíblia diz assim: Isbi-Benob estava armado e jurou que ia matar Davi. Perceba que Davi está na guerra. Davi não desce da guerra. Davi não foge da guerra. Mas dentro da guerra Davi está cansado. E isso é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção na nossa vida. Porque se eu disser para você que o inimigo não precisa nos tirar da guerra, o inimigo não precisa nos tirar a vida, o inimigo não precisa nos tirar algumas coisas, ele só precisa tirar as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo. Existe um romancista francês, agora me foge o nome dele, mas que eu me lembro muito bem uma das suas frases, que ele dizia: o homem não morre no dia do seu óbito, mas o homem morre no dia que ele perde o entusiasmo. Davi está dentro da guerra, Davi está no cenário da guerra, mas Davi está sem entusiasmo, cansado para vencer a guerra. E a Bíblia diz que Isbi-Benob jura: eu vou matar Davi. Por quê? Porque o inimigo se alimentou de uma das fraquezas de Davi naquele momento. E para o inimigo, as nossas fraquezas são como alimento para ele. Tem gente que demonstra fraqueza quando está cansado. Tem gente que é alvo fácil do inimigo quando está cansado. Tem gente que é alvo fácil do inimigo quando está triste. Tem gente que é alvo do inimigo quando está com medo. Tem gente que é alvo do inimigo quando está enfrentando uma situação difícil. Isbi-Benob diz: agora eu vou matar. Por quê? Eu descobri que ele se cansou. Então você não precisa sair do cenário para, na verdade, se ausentar dele. Você pode estar dentro da casa, mas está cansado e está sem forças. Isso já é suficiente para Isbi-Benob ter uma vantagem sobre você. Mas a palavra que eu quero liberar sobre a igreja Reviver em Cristo nessa 10ª ceia do ano é que existe um renovo de Deus aqui nesta noite para você. Por quê, pastor? Porque ele estava na guerra, mas estava cansado. E se ele está cansado, ele não vai conseguir produzir aquilo que ele é. O inimigo o quis vencer pelo cansaço. E não são poucas as vezes na nossa vida que nós perdemos o entusiasmo. Não são poucas as vezes que nós nos sentimos cansados. Não são poucas as vezes que nós nos sentimos desanimados. Mas sabe o que é que eu encontro um homem na Bíblia com a tipificação do Espírito Santo? Lá no livro de Mateus, a Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, a Bíblia vai nos dizer que um homem vai falar com Jesus. E este homem vai apresentar a vida de outro homem. Quando ele chega a Jesus, ele diz: Senhor, na minha casa existe um homem que está enfermo, sendo atormentado. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu vou entrar lá e eu vou fazer um milagre na sua casa. Quando Jesus está se dirigindo, ele olha para Jesus. Este homem é o centurião. Ele diz: não preciso que o senhor entre na minha casa, mas somente uma palavra que o senhor mandar, o meu rapaz será curado. Interessante que esse homem, segura aí, interessante que esse homem, na tipificação do Espírito do Santo de Deus, vai observar que um dos seus 100 soldados estão dentro de casa, estão vivendo no mesmo contexto que os 99 soldados,
Mas este que está em casa, ele não saiu de casa, porque o inimigo não precisa te tirar de casa. Ele só precisa que você esteja dentro de casa desanimado, caído, atormentado, para que você não exerça aquilo que ele te chamou para fazer. Então ele percebe: Senhor, tem um homem dentro da minha casa, ele não saiu de casa, ele não se ausentou de casa, mas em casa ele está desanimado, ele está ferido, ele está parado, ele está deitado, ele não consegue se levantar. E eu te peço uma só palavra, porque o centurião entende: eu preciso deste homem de volta à peleja. Eu preciso desse homem de volta à guerra. Quando o centurião vai interceder a Jesus, ele está dizendo, ele não pede para Jesus prevalecer os 100 soldados sobre os inimigos, não. Ele só quer que o soldado que lutava antes volte a lutar. Ele só quer que o soldado que orava antes volte a orar. Ele só quer que o soldado que cantava antes volte a cantar. Por quê? Porque alguém que está posicionado na guerra, alguém que está posicionado no cenário que está, é um perigo, irmão, para o inferno. Então o inimigo descobriu que dá para você ficar em casa, dentro da casa, não se ausentar da casa, mas caído. Só que nessa noite a palavra que eu tenho para liberar para você é: existe um renovo de Deus aqui para você. A palavra que eu tenho para liberar para a tua vida é: existe uma palavra, existe um renovo de Deus sobre a tua vida. E o que foi que Davi fez, pastor? Ele estava cansado, mas não desistiu. Por quê? Porque ele não se entrega ao desânimo. Ele não se entrega à fraqueza. Ele não se entrega ao cansaço. Deus não vai nos poupar de cansarmos. Deus não vai nos poupar de passarmos adversidade. Mas tem uma coisa que Deus vai fazer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia. E aí, pastor, vai parar? Vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai se fatigar. Porque agora ele caminha com uma coisa chamada renovo de Deus sobre a sua vida. Deixa eu liberar uma palavra. Deus não vai deixar você desanimar. A palavra para a Santa Ceia, a 10ª Santa Ceia do ano é: Deus vai te dar força para descer para o campo de batalha e se levantar e se posicionar, porque a guerra será vencida. Não, eu tenho uma palavra de Deus para você: a guerra será vencida. Vira para o teu vizinho e diz: a guerra será vencida. Quando Isbi-Benob percebe: Davi está cansado, é minha oportunidade. Ele se apresenta com uma espada de aproximadamente 35 quilos. Pastor, quem era Isbi-Benob? É importante pensarmos. Quando Davi vence Saul no capítulo 17 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul era de Gate. Gate era uma terra de gigantes. Apesar de Davi ter vencido Saul, ter vencido Golias, Davi ter matado aquele gigante, a terra ainda tinha gigantes. E você observa que quando Josué e Caleb assumem a posição de Deus, eles vão matando os gigantes, eles vão exterminando os gigantes. Mas Isbi-Benob ficou. Na tradição rabínica, Isbi-Benob era neto de Golias. Porque na hora que Davi venceu Golias, o filho de Golias ficou. E quando o filho de Golias fica, ele diz assim: venceu uma batalha, mas a guerra vai ser minha. Ele jurou e prometeu que um dia retribuiria aquilo que estava acontecendo na vida do seu pai. O tempo vai passando e o inimigo vai se preparando. Como é o nome disso, pastor? Retaliação. É quando você está focado, firmado.
liberando adoração para o céu, glória para Deus, exaltação ao nome do Senhor. O inimigo está dizendo assim: eu estou sendo atacado, mas vou contra-atacar ele. Vou preparar um Esbibenob para derrubar ele. Porque um dia você se levantou para vencer o tio dele. E ele se preparou e se arquitetou e planejou durante esse tempo. Porque ele não desiste, e apesar dos gigantes terem se ido, ele ficou. E ele está dizendo: agora eu pego ele e vou retribuir o que ele fez a Golias. Aí a Bíblia vai nos dizer que enquanto Esbibenob pega a sua espada e diz: agora eu mato Davi, Davi já está cansado, Davi já está exausto, Davi já está sobrecarregado. A Bíblia diz que Abisai, filho de Zeruia, irmã de Davi, se levanta na guerra e diz assim: eu vou pelejar esta peleja por você, Davi. Entenda, entenda. Davi não está fora do cenário da guerra para alguém pelejar ao seu favor. Davi está no cenário onde o gigante está, porque ele não vai se ausentar, mas está sem força. Mas esse sem força de Davi não faz ele se ausentar do cenário da guerra. Por quê? Porque o inimigo quer nos deixar sem força para nos tirar do cenário da guerra e dizer assim: eu fui o vitorioso porque ele desistiu. Só que Davi está cansado, mas está na peleja. Davi está cansado, mas está de joelhos dobrados. Davi está cansado, mas não se ausenta do ambiente de culto. Davi está cansado, mas está dizendo: eu não desisto de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque o teu cansaço não pode ser uma justificativa para você parar de fazer o que você estava fazendo. E quando encontrarem você dizer: e aí, por que parou? Porque eu estava cansado. Isso é uma resposta óbvia. Quem cansa, às vezes para. E aí eu observo uma mulher na Bíblia que não tem nome nem história, mas se apresenta diante de Jesus e toca na orla do seu manto. Ela não tem nome, ela não tem história. Faz 12 anos que essa mulher está perdendo sangue, mas ela me ensina algo: dá para perder sangue, dá para perder força, dá para perder vida, mas ainda assim dá para chegar diante da orla dele. O inimigo identificou que algumas pessoas cansadas se ausentam da guerra, algumas pessoas cansadas fogem da guerra, algumas pessoas medrosas dizem: não quero mais nem saber dessa história, esse negócio de servir a Deus não dá para mim, é muita luta, é muito problema, é muita dificuldade. Mas Davi está dizendo: eu estou cansado, mas não saio do cenário. Eu estou cansado, mas continuo com a minha espada. Pastor, por que Deus não tirou a peleja? Porque Deus quer ensinar uma coisa: não dá para colocar a espada, não dá para guardar a espada enquanto nós estivermos aqui na terra. A espada do crente sempre tem que estar posicionada, porque nós não sabemos quando vamos enfrentar mais uma guerra. Mas a Bíblia vai dizer que Davi estava no cenário, Esbibenob estava vindo, e na hora que Esbibenob vem, Deus usa Abisai e diz: eu vou vencer esse gigante, porque a espada dele não vai penetrar o rei. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não está socorrendo alguém que desistiu, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé, sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Em Hebreus capítulo 10 diz que nós não somos dos que retrocedem. Então Davi está nos ensinando uma grande lição: mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo se sentindo fragilizado, mesmo sentindo algumas emoções aflorando na pele, nós não podemos nos ausentar do campo de batalha. Mas pastor, como é que eu vou estar no campo de batalha se eu não tenho condição nem de fazer assim para levantar uma espada? Não se preocupe, quando você no campo de batalha, Deus usa Abisai. Quando você não tiver força para levantar o braço, Deus vai dizer: eu uso quem não é. Porque você não desistiu de estar no cenário da guerra.
Eu vim pregar para quem está passando lutas aqui, dificuldades, mas está aqui. Problemas e aflições, mas está aqui. Não é alguém que está dizendo, já desisti. Não, quero mais saber não. Já entreguei tudo, já parei. Não, parei coisa nenhuma. Está sangrando, mas dá para chegar aos pés. Está sem vontade, mas faz sem vontade. Ou você vai fazer o que a carne quer, ou vai ceder à vontade do que o inimigo quer fazer. Davi está me ensinando uma grande lição. Quem disse que Deus prometeu a gente sorrir toda hora? Quem disse que Deus prometeu que tudo ia ser fácil? Não é porque Deus falou que ia entregar algo na nossa mão que ia ser fácil. Não é porque Deus falou que vai entregar uma promessa dele na nossa mão que vai ser fácil. Só que quando a gente vê Esbibenob, a gente corre. E Deus não pode buscar alguém que saiu da direção dele, porque quando Deus passa, ele precisa encontrar Mardoqueu na porta. Sabe quantas vezes Mardoqueu foi ferido? Muitas vezes. E onde isso aconteceu? Na porta. Mas você vai observar que quando o rei perde o sono, o capítulo de número 6 do livro de Esther vai nos dizer que Deus vai dar uma ordem a Amã e diz, vai e faze assim com Mardoqueu. Deixa eu te dizer uma coisa, se Mardoqueu tivesse se ausentado da porta, como é que Amã ia achar ele? Porque no capítulo 5, antes de chegar à vitória, olha para mim, eu já começo a caminhar para o fim. Antes de chegar à vitória, no capítulo 5, Mardoqueu teve todos os motivos para largar a porta. Conta para mim, pastor. Está escrito que quando Mardoqueu estava na porta do rei, ele descobre que sai um edito real dizendo que no dia 13 do mês de Adar, todos os judeus seriam mortos. E a única coisa que fez Mardoqueu sair da porta foi esta notícia. Quando Mardoqueu sai da porta e vai à praça da cidade, Satanás e seus demônios comemoram dizendo, consegui tirar ele da porta. Mas na verdade Mardoqueu saiu e se ausentou por 1 minuto da porta para colocar cinzas sobre si, começar a clamar a Deus, falar com quem resolve, com a rainha, mandar uma mensagem para a rainha, para que aquele caso fosse resolvido. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5 de Esther, que com panos de saco e cinzas na cabeça, Mardoqueu volta para a porta. Ele tinha tudo para dizer, chega! Ele tinha tudo para dizer, quantas vezes eu livrei o rei e nada se aconteceu a mim. Eu estou aqui há muito tempo nesta porta e nada acontece. E agora vem uma última notícia, mas é que o capítulo 5 quer anular o capítulo 6. Estava tão perto a honra de Deus sobre a vida de Mardoqueu, que ele precisava estar cansado para desistir no capítulo 5. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Sabe por que você está cansado? Porque o capítulo 5 está encerrando e o capítulo 6 está chegando. E naquela noite o rei não pôde dormir. Pastor, o que significa isso? Deus está lembrando de algumas coisas, está puxando no seu memorial. E a lembrança de Deus aqui nesta noite é para te abençoar. Quando o rei olha e diz assim, o que foi feito por este ato a Mardoqueu? Aí alguém que está no palácio diz, nada. Aí o rei diz, é porque não era tempo, chegou o tempo agora. Vira para quem está do teu lado e diz assim, chegou o tempo. Vira para quem está do outro lado e diz, chegou o tempo. Abisai, filho de Zeruia, se levantou porque Davi não saiu do cenário da guerra.
e diz: me deixa, porque com Isbi-Benob eu me resolvo. A Bíblia diz que a vitória acontece. Porque na trajetória de Davi, escute isso, ele passou todo o tempo socorrendo a Israel. Mas agora quem precisava do socorro era aquele que socorre, será socorrido. Aquele que atende, será atendido. Aquele que serve, será servido. Aquele que ajuda, será ajudado. Aquele que levanta, será levantado. O que está acontecendo na vida de Davi é uma retribuição daquilo que ele é. Aí você chegou e disse para Deus: Senhor, eu estou cansado porque as pessoas não são igual a mim. Eu ajudo, eu faço isso. Isso é mentira de Satanás. Aí o Satanás colocou na tua cabeça dizendo assim: você faz tanto e ninguém faz por você. Está errado. Porque do mesmo jeito que você se levantou para ajudar a muitos, Deus nessa noite está dizendo: eu estou enviando Abisai para te ajudar. Eu vou repetir. Deus nessa noite está se levantando e dizendo: eu estou levantando o Abisai para te ajudar. Sabe por quê? Sabe por quê? O exército de Davi era grande. Olha para mim. Davi vai pelejar. Não tinha um homem dentro do exército para dizer: deixa comigo. Significa isso, pastor? É que tem hora que a gente se sente só. Está rodeado de pessoas, mas sentindo-se só. Aí o improvável estava no meio do exército, Abisai. Primeiro, Davi nem gostava muito, nem simpatizava muito com os filhos de Zeruia. Porque em outros textos anteriores ele dizia assim: que tenham com vocês filhos de Zeruia. Mas na verdade Deus estava dizendo: eles estão dentro do exército e chegou a hora de eu apresentar alguém que vai lutar pelo reino. Porque enquanto o diabo preparou alguém para matar Davi, Deus prepara alguém para proteger e ajudar. Não, você não entendeu. Enquanto muitas coisas acontecem na nossa vida para nos atacar, para trazer guerra sobre a nossa vida, não tem problema. O diabo acha que ele está fazendo algo. Deus está dizendo: eu não vou ser pego de surpresa. O meu plano está aqui. Eu saco o meu plano e digo: para cada ação do inimigo tem um socorro de Deus sobre a nossa vida. Não, levante a mão comigo, levante a mão. Para cada afronta de Satanás existe um socorro de Deus sobre a tua vida. Para cada lágrima que você chora, existe um socorro de Deus sobre a tua alma. Para cada adversidade que você tem passado, existe um socorro de Deus para você. Você não está passando desapercebida dos olhos de Deus, minha filha. Você não está passando desapercebido dos olhos de Deus, meu filho. Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: enquanto Isbi-Benob se prepara, eu levanto Abisai para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer, para te socorrer. Levante a mão para adorar, levante a mão, nós vamos encerrar já. Levante a mão para adorar. Que é isso, pastor? Tem socorro de Deus chegando. Não é só guerra. Ei, não é só guerra não, não é só peleja não. Tem socorro de Deus chegando. Os discípulos estavam num barco, metade do caminho um vento, tempestade, dificuldade. Jesus acordou e disse: acabou o clima de vento. Da metade para lá é bonança. Eu estou pregando para alguém que está dentro de um vento, dizendo: não vai passar esse vento não. Deus está dizendo: só porque você permaneceu do barco, não pulou do barco, não parou de desistir, não parou de orar, eu estou acalmando este clima. E dizendo: haverá paz sobre Israel. Eu encerro agora. Quando aquela guerra se encerra, os homens de Davi olham para ele, versículo de número 17, o último versículo que eu quero ler. Eles dizem assim: o Senhor não vai sair conosco para lutar mais, porque nós não vamos correr o risco de apagar a lâmpada de Israel. Alguns efeitos que a guerra causa, olhe para mim: cansaço. No meio da guerra a gente cansa.
Outro efeito, sem força. Outro efeito, exausto. Mas tem um efeito, o maior efeito da guerra, o maior, que eu posso citar aqui nessa noite, é o que os soldados de Davi disseram. Eles disseram: Davi, se preocupe somente com a lâmpada de Israel. Porque enquanto a lâmpada de Israel estiver acesa, nós vamos vencer todas as pelejas que se levantar. O efeito mais desastroso de uma guerra é quando a guerra chega, ela quer apagar a lâmpada de Deus na nossa vida. Você sabia que tem gente que era fervoroso, gente que era crente de verdade, gente, irmão, que quando ele começava a orar, o céu se revelava. Bastou chegar uma guerra que a lâmpada dele se apagou. O maior efeito da guerra é te tirar do altar. O maior efeito da guerra é te tirar da busca. Porque na guerra você fica ocupado, fica cansado, fica sem força, fica sem vontade. Só que o que os soldados de Davi estão dizendo é: Davi, se preocupa mais com guerra não. Tira teus olhos da guerra. Coloca teus olhos só na lâmpada de Israel. Porque enquanto a lâmpada estiver acesa, a vitória está garantida. O inimigo quer nos distrair. O inimigo quer apagar a lâmpada que está acesa na nossa vida. Sabe com pretexto de quê? Guerra. Cadê você, rapaz? Ô, rapaz, não consigo mais. Muita guerra. Onde é que você está, rapaz? Cadê tua voz na oração, no louvor, na palavra? Não consigo mais, muita guerra. A lâmpada está quase se apagando. Mas eu posso lembrar de 1 Samuel capítulo 3, que quando a lâmpada de Deus estava prestes a apagar, Deus chamou um menino. E como é que Deus começa a acender a lâmpada que está prestes a apagar? Com relacionamento. Porque desde que começou essa guerra na tua vida, você perdeu um pouco do seu relacionamento com Deus. Vamos ser sinceros. Vamos abrir aqui nessa noite. Quem é que no meio da guerra, resolvendo um bocado de problema da guerra, resolvendo um bocado de luta da guerra, tem vontade de dizer: quanto mais eu resolvo o problema, mais eu oro? Não. A guerra vem para nos tirar da oração. A guerra vem para tirar o louvor dos nossos lábios. Israel viveu uma guerra tão forte que eles pegaram as harpas e penduraram nos salgueiros. Já não havia mais louvor em Israel. Sabe por quê? Por conta da guerra. Já não se ouvia cânticos em Israel, porque os inimigos se apresentavam e tiravam as forças. E no lugar deles estarem focados naquilo que era para estar, eles estavam focados na luta e na guerra e na batalha. Só que Abissai se levanta no meio da guerra e diz para Davi o seguinte: eu cheguei aqui para lembrar uma coisa para você, Davi. Você não pode permitir que a guerra apague a lâmpada de Deus na sua vida. E a palavra que eu quero deixar com você aqui nessa noite é: tem renovo de Deus aqui para você. Porque a guerra não vai tirar o brilho da lâmpada de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu estou pregando para gente que vinha num clima, que vinha numa pegada, vou usar esse nome, de oração, de clamor, de busca, de jejum, de intercessão, de adoração a Deus. Mas bastou apresentar-se uma guerra, só instrumental aqui. Bastou aparecer uma peleja e as armas já baixaram. A força já baixou. A adoração já diminuiu. O clamor, eu já não tenho mais o tempo que eu tinha, porque tem que resolver o problema da guerra.
Só que eu tenho uma palavra de Deus para a igreja Reviver em Cristo aqui nessa noite. A guerra não vai nos tirar a adoração. A guerra não vai tirar o nosso clamor. Eu levanto uma voz profética aqui nessa noite para dizer: por mais cansado que você esteja, você não vai se ausentar do teu relacionamento com Ele. Porque a lâmpada de Israel vai permanecer acesa. Enquanto as guerras estão acontecendo, você está vencendo a guerra na oração. Enquanto as guerras estão acontecendo, você está vencendo a guerra na adoração. Enquanto as guerras estão acontecendo, você está vencendo a guerra na intercessão. Enquanto as guerras estão acontecendo, você está vencendo a guerra no clamor. Deus está levantando um exército de pessoas que voltam a orar, que voltam a buscar, que voltam a jejuar. Porque a guerra não vai nos tirar mais o tempo com Deus. A guerra não vai nos fazer olhar para o lado nem para o outro e perder a vontade de adorar. A guerra não vai nos paralisar, porque mesmo na guerra nós vamos levantar a lâmpada de Deus sobre a nossa vida. Eu levanto minhas mãos agora e declaro em nome de Jesus: a lâmpada de Deus vai voltar a se acender. Eu levanto minhas mãos e declaro: a guerra não vai apagar a lâmpada de Deus sobre você. Você estava prestes a apagar a lâmpada de Deus, mas a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. E Deus me trouxe a esse culto só para dizer para você: ia se apagar, mas não vai mais. Vinha uma apostasia, você ia ficar frio, você ia ficar fria. Mas tem um Abacuque para clamar: aviva a tua obra no meio. Tem alguém para declarar aqui nessa noite: nada vai nos afastar do altar. Guerra nenhuma, adversidade nenhuma, vento nenhum tem poder de roubar a arma mais poderosa da igreja, a adoração a Deus. Quando Deus foi chamar a Israel, a primeira vez que Deus tirou Israel do Egito, Ele disse: Moisés, vai dizer a Faraó que eu quero uma festa de 3 dias, uma celebração de 3 dias no deserto. Como é essa celebração? É porque quando vocês são escravos, vocês não têm tempo. A Bíblia diz que Faraó descobriu qual era a arma mais poderosa que ele tinha com Israel. Pergunta para mim: qual, pastor? Deixar eles com aumento de cargas para tirar o tempo deles da adoração. Então aumenta o problema, aumenta a dificuldade, aumenta a luta para fazer o quê? Fazer você ficar sem tempo para Deus. Fazer você ficar sem tempo para orar. Fazer você ficar sem tempo para buscar. Porque quando você olha, diz: olha para aqui. Olha. Filho chama, marido me chama, a casa está desarrumada, chega uma notícia, tenho que resolver, tenho que socorrer alguém da minha família. O telefone tocou, pastor. Estava aqui resolvendo, daqui a pouco o telefone já tocou, estou resolvendo alguém. Só que quando Deus chama o povo, Deus diz: vai para o deserto. Fazer o quê? Enquanto vocês estiverem me adorando, enquanto vocês estiverem orando, o coração de Faraó que estava endurecido, eu vou começar a trabalhar no coração dele. E ele vai liberar aquilo que está retido. Aí a Bíblia diz que o povo vai ao deserto e começa a adorar a Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Levanta as suas 2 mãos comigo. 2. Isso. Nesse ato que você está fazendo agora, nesse ato, às vezes nós pensamos que existe pouca coisa nisso aqui. Mas quando nós estamos... É por isso que nós precisamos entender o que é adoração. Que até isso o inimigo quer tirar quando a gente chega na casa do Senhor. Adoração é exaltar. Quando você põe a sua mão acima da sua cabeça, os problemas vêm até a sua mente, mas eles não sobem acima da sua cabeça.
Esse levantar de mãos tem uma mensagem. Você está dizendo que Deus está acima de qualquer dificuldade, de qualquer problema e de qualquer adversidade que você esteja passando. Isso é uma mensagem terrível para o inferno. Você está dizendo que a adversidade chegou até a tua mente, quis até te perturbar, mas acima dela está a tua adoração. E agora eu recebo a autorização de Deus para profetizar. Essa adoração vai voltar. A harpa vai sair do salgueiro. A harpa cristã vai sair daquele lugar empoeirado. E você vai voltar a adorar. Você vai voltar a exaltar. Porque a lâmpada de Deus nessa noite está sendo acesa. Problema nenhum te tira da presença. Luta nenhuma te tira do foco. Porque acima da tua cabeça, acima dos teus problemas, está um Deus que age. E a minha adoração é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Adore, adore, adore por meio minuto. Adore, adore. E aí, pastor? Recebe força, recebe alegria para permanecer, fazendo com que a lâmpada de Deus permaneça acesa. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Pode baixar a sua mão. Pai, e aí, pastor? É noite de voltar para a guerra.
É noite de voltar para a peleja. Porque é noite de renovo de Deus aqui. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua palavra ministrada às nossas vidas. A lâmpada de Deus não vai se apagar. A chama não vai se apagar. Mas eu declaro em nome de Jesus o renovo do Senhor está sobre nós. Feche seus olhos onde você está. Onde está você nessa noite que ouviu essa palavra e precisa se posicionar? De que maneira, pastor? Entregando a sua vida para Jesus. E um segundo grupo de pessoas, onde está você que desanimou e deixou a lâmpada se apagar? Porque a guerra fez você sair do relacionamento com Deus. A guerra fez você desanimar na sua caminhada. Mas nessa noite você quer se levantar e dizer: guerra nenhuma mais me afasta do Senhor. Nada me tira da presença de Deus, nada. Se tem alguém que quer orar pela presença de Deus em sua vida, entregando a sua vida a Jesus, ou reatando a sua amizade com Ele, levanta bem alto uma das suas mãos e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe, 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 em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vocês que levam, fique de pé, igreja. Vocês que levantaram as suas mãos, dizendo: eu quero a lâmpada de Deus acesa sobre a minha vida. Quero entregar minha vida, quero renovar minha aliança. Vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Pede licença a pessoa que está do teu lado, vem cá. Nós já vamos orar. Isso, pode vir. Na galeria ou aqui embaixo. A lâmpada de Deus não vai se apagar. Eu não vou demorar. Eu não vou insistir. Pode vir mais um pouco à frente. Mas você que quer fazer isso nessa noite, sai do teu lugar agora. Pastor, não levantei não minha mão, mas eu quero, vem. Nós vamos orar por você agora. Eu não levantei minha mão, mas eu não quero deixar que a lâmpada de Deus se apague sobre a minha vida. Vem, eu quero orar por você agora. Pastor, eu estava desanimado na minha fé, na minha caminhada com Deus. Parei de orar, parei de jejuar, parei de consagrar, parei de buscar a Deus. Nessa noite é noite de reatar, de voltar. É noite de recomeço na sua vida, porque nada vai nos tirar da presença dEle. Receba aqui em nome de Jesus vidas que estão chegando, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, renovando a sua aliança com Deus. Aleluia, a igreja adore a Deus. A igreja levante as mãos para Deus, a igreja esteja intercedendo. Nós estamos num momento de muita batalha espiritual, mas Deus está te trazendo novamente para a guerra. Deus está te levantando aqui, como fez com Isaías no capítulo 60. Levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Hoje é noite de renovo na sua fé. Hoje é noite de renovo na sua... Se você quer dizer assim, você sabe que precisa de um renovo de Deus, você sabe que precisa renovar sua aliança e servir a Deus, mas você diz assim: não dá, não, eu vou lá na frente, vai permanecer do jeito que está. Mas se nessa noite você no cenário da guerra diz: eu não me ausento, eu quero viver o que Deus tem para mim, sai do teu lugar que eu quero orar por você agora. Nós queremos pedir a Deus agora. Nós queremos clamar a Deus agora. E o nome do Senhor será glorificado. Em o nome de Jesus, você é livre para tomar essa decisão. Se tem mais alguém, sai do seu lugar, porque nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus agora. Nós vamos interceder agora. E nós vamos declarar um relacionamento pleno com Deus. E o nome dele será glorificado. Quem diz amém? Vocês que estão aqui na frente, põe a mão no coração de vocês. Digam assim comigo: eu entrego minha vida a Jesus. Eu confirmo, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e o único Salvador. Diga assim: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, acende a lâmpada de Deus sobre mim
e me aceita como teu filho. Fecha os olhos, eu vou orar por vocês. Pai, eu abençoo essas vidas preciosas e declaro em nome de Jesus que a tua vontade em suas vidas prevalecerá. A tua palavra diz que o Senhor chamou duas classes de pessoas: pessoas cansadas e sobrecarregadas. Mas sobre as cansadas e sobrecarregadas o Senhor traria alívio. O Senhor trazia um jugo suave e um fardo leve. E nós trocamos o jugo que está pesado. Nós trocamos o fardo que está pesado pelo teu fardo e o teu jugo, que é leve e suave. Eu abençoo essas vidas e declaro o nome delas escritos no livro da vida. E elas caminharão contigo em o nome de Jesus. E a igreja diz: que Deus abençoe a vida de vocês. Nós queremos presentear vocês com uma Bíblia de presente. Vocês vão aqui nessa sala, pega a Bíblia e volta para cá. Nossos diáconos vão levar vocês em nome de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar o escape e o descanso